No mínimo, após sobreviver por um triz a uma tentativa de assassinato, parece não haver mais nada que possa representar uma ameaça para Donald Trump. Ainda nesse mês, ele foi oficialmente escolhido como candidato de seu partido na convenção republicana, o que também significa que ele tem grandes chances de ser eleito para a Casa Branca em novembro. Portanto, é hora de nos perguntarmos o que aconteceria se Trump realmente se tornasse presidente dos Estados Unidos novamente. É exatamente isso que queremos explorar hoje, e já podemos dizer que o mundo sob a presidência de Trump não seria mais o mesmo. Queremos começar esse vídeo com o plano central que, sob certas circunstâncias, poderia não apenas moldar a presidência de Donald Trump, mas também o curso dos acontecimentos mundiais nos próximos anos. Já faz algum tempo que o adversário de Trump, Joe Biden, alertou sobre o chamado Projeto 2025. Trata-se de um manifesto de 900 páginas no qual os apoiadores de Trump imaginam o futuro dos Estados Unidos. O plano propõe, entre outras coisas, restringir fortemente os direitos da comunidade LGBT, demitir milhares de funcionários públicos democratas, abolir completamente o Departamento de Educação, criminalizar ainda mais o aborto e expandir incondicionalmente os poderes do presidente, se necessário, à custa da Constituição. Para muitos, o Projeto 2025 soa como um plano para minar a democracia dos Estados Unidos e pavimentar o caminho para uma autocracia fortemente conservadora. Os autores do Projeto 2025 trabalham todos na Heritage Foundation, uma organização de extrema-direita que muitas vezes foi criticada por suas teses antidemocráticas. Embora Trump tenha afirmado que se distancia do Projeto 2025 e rejeita muitos de seus conteúdos, muitos jornalistas e especialistas consideram essa afirmação pouco convincente. No total, 140 pessoas participaram da redação do manifesto. Todas elas trabalharam na administração de Trump durante seu primeiro mandato. Entre eles estão 6 secretários de gabinete e 4 embaixadores, ou seja, numerosos altos funcionários dos Estados Unidos. Portanto, o Projeto 2025 pode dar uma ideia de como poderia ser a política de Donald Trump em muitos aspectos, como, por exemplo, na economia. Como a maior economia do mundo, os Estados Unidos têm um grande peso econômico no mundo e cada pequena decisão pode ter enormes impactos em todo o planeta. Além da criação de mais empregos e impostos mais baixos dentro dos Estados Unidos, Trump também tem ideias para o comércio internacional. Mas primeiro, vamos ver o que os seus planos podem significar para a maior economia da Europa, a Alemanha. Para fortalecer a indústria doméstica, Trump planeja impor tarifas mínimas de 10% sobre as importações da Alemanha. Isso significaria, por um lado, que seria muito mais caro para as empresas alemãs levar seus produtos para os Estados Unidos. E, por outro lado, poderia dissuadi-las de vender seus produtos já caros no país. O Instituto da Economia Alemã calculou que os planos tarifários de Trump poderiam levar a uma perda de até 150 bilhões de euros. Se esse volume comercial desaparecer, isso poderia levar a demissões e crises nas empresas alemãs, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial da Alemanha. Isso poderia ser um grande problema, especialmente para 2 indústrias-chave. A Alemanha exporta mais de 1 milhão de toneladas de aço para os Estados Unidos a cada ano, além de vender mais de 400 mil carros anualmente. Se esses números caírem devido às tarifas, isso poderia causar grandes problemas para algumas empresas e seus fornecedores. Mas não só isso. Trump também poderia fazer com que a Alemanha pagasse caro em outra área, no setor militar. Em quase todos os discursos de campanha, o ex-presidente enfatiza que quer reformar radicalmente a OTAN assim que voltar ao cargo. Segundo ele, os Estados Unidos gastam muito dinheiro para proteger os países europeus militarmente, enquanto esses países investem muito pouco em sua própria defesa. Oficialmente, todos os membros da OTAN concordaram em investir 2% de seu PIB em defesa. No entanto,
A Alemanha não fez isso por muito tempo, pois a Europa foi amplamente pacífica até 2 anos atrás. Somente com o início do conflito na Ucrânia e a ameaça resultante da Rússia, a Alemanha começou a gastar mais dinheiro em segurança. Para Trump, no entanto, isso não é suficiente. Ele deixa em aberto se ajudaria militarmente um Estado-membro da OTAN caso fosse atacado pela Rússia. Segundo ele até incentivaria a Rússia a iniciar um ataque se o Estado-membro da OTAN não investiu o suficiente na aliança de defesa. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Para Trump, a OTAN já era, segundo ele, desnecessária durante seu primeiro mandato. Agora ele parece ainda mais convicto dessa opinião e faz declarações que, segundo muitos observadores, são recebidas de forma muito positiva na Rússia. Falando em Rússia, desde o início do conflito na Ucrânia, Trump diz que essa guerra nunca teria acontecido sob seu governo, pois a Rússia o respeitava muito como presidente. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. De fato, parecia muitas vezes que Trump tinha uma relação melhor com Putin do que outros presidentes. Hoje, Trump afirma que resolveria o conflito na Ucrânia antes mesmo de sua posse. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. Embora ele não tenha revelado como exatamente sua solução para o conflito seria, muitos acreditam que Trump faria grandes concessões à Rússia. Alguns especulam que a Rússia poderia manter os territórios conquistados e a Ucrânia, a longo prazo, teria que abandonar seus esforços de adesão à OTAN. Ao mesmo tempo, partes de sua equipe já anunciaram que cortariam a ajuda militar e financeira à Ucrânia se o presidente Zelensky não se empenhasse em negociações de paz. Além disso, muitos temem que a Rússia já tenha uma influência grande e que poderia se envolver novamente na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Em 2020, as agências de inteligência americanas concluíram que a Rússia se envolveu na campanha eleitoral e fez de tudo para que Trump ganhasse. Se Trump realmente se aproximar da Rússia e se voltar contra seus parceiros europeus, isso poderia ameaçar a segurança na Europa. Já há sinais de que a Rússia realiza repetidamente atos de sabotagem na Alemanha e em toda a Europa, que colocam a segurança em risco. Se Trump estiver no poder, muitos acreditam que essas ações poderiam piorar. Enquanto até agora falamos sobre questões muito concretas e sobre as quais a maioria dos especialistas concorda que pode acontecer, vamos agora discutir algumas coisas sobre as quais também se especula e cujas consequências também seriam muito graves. Por um lado, alguns economistas esperam um verdadeiro colapso do mercado de ações e talvez até uma crise econômica se Donald Trump se tornar presidente novamente. Para estimular ainda mais a economia, Trump tem 2 planos: reduzir os impostos, especialmente para as empresas, e pressionar o Banco Central dos Estados Unidos a reduzir drasticamente as taxas de juros. Muitos especialistas alertam especialmente contra essa última medida. Se as taxas de juros caírem, será muito mais atraente para as empresas obterem empréstimos, pois não terão que pagar juros sobre o dinheiro emprestado. Isso pode levar a um aumento do dinheiro disponível para investimentos e crescimento no curto prazo, mas também colocará mais dinheiro em circulação, o que aumentará a inflação, ou seja, a taxa de aumento dos preços de quase todos os produtos. Taxas de juros ainda mais altas serão introduzidas, o que reduzirá os investimentos das empresas e, consequentemente, seu valor. No passado, isso muitas vezes levou a fortes quedas na bolsa de valores e crises econômicas.
Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos conseguiram controlar a alta inflação por meio da política de taxas de juros do Banco Central. Muitos economistas alertam contra a redução das taxas de juros agora, pois o período de crises globais e incerteza econômica ainda não acabou. Outra região que Trump poderia desestabilizar completamente é a Ásia. Embora ele critique a China retoricamente e até tenha iniciado uma guerra comercial durante seu primeiro mandato, muitas pessoas estão preocupadas com o fato de que ele pode não se opor à China em uma questão: o conflito com Taiwan. Há anos, a China ameaça invadir militarmente o estado insular próximo à sua costa. Isso teria enormes consequências econômicas, pois Taiwan é de longe o maior fabricante de microchips, indispensáveis para as empresas e estados em todo o mundo. O atual presidente, Joe Biden, sempre prometeu apoio militar dos Estados Unidos a Taiwan se a China realmente atacar. Donald Trump, no entanto, recusou-se a responder se ajudaria Taiwan. Em Pequim, um porta-voz do governo disse acreditar que Trump sacrificaria Taiwan a qualquer momento. Se a China realmente invadir Taiwan, quase todos os especialistas militares e econômicos esperam consequências que superariam em muito as do conflito na Ucrânia. Os mercados de ações mundiais poderiam colapsar massivamente a longo prazo. Por outro lado, há aqueles que dizem que Trump, como grande adversário da China, poderia estar interessado em um conflito com a República Popular para resolver de uma vez por todas as relações de poder. No geral, isso mostra uma coisa acima de tudo: Donald Trump é absolutamente imprevisível para muitos, e tudo parece possível. Alguns acham que ele poderia restaurar a paz mundial de repente, enquanto outros acreditam que ele levaria o planeta à ruína como ditador dos Estados Unidos. Ele mesmo dá a entender repetidamente que gosta da ideia de ter poder ilimitado. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, no, no, other than day one. We're closing the border and we're drilling. After that, I'm not a dictator." Embora ele faça essa afirmação, obviamente, com um toque de ironia, ainda há sinais de que ele poderia expandir desproporcionalmente sua posição de poder na América. Durante seu primeiro mandato, ele já ocupou várias posições judiciais com juízes que apoiam ele e sua política, e isso dificultaria novos processos contra ele. Além disso, a mencionada troca de funcionários no Projeto 2025 poderia realmente garantir que quase não houvesse vozes críticas no governo, nas agências de inteligência ou nas instituições estatais. Mas o que vocês pensam sobre Donald Trump? Acham que ele realmente será o próximo presidente dos Estados Unidos novamente? Se sim, o que vocês acham que nos espera sob uma presidência dessa figura tão controversa? Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.